Vamos seguir aqui nas ruas de São Paulo. Vamos falar agora com a Beatriz Manfredini, porque o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, acredita que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não deve concorrer à presidência em 2026. E a Bia tem as justificativas para essa declaração dadas por ele. Bia? Lívia, Kassab figura importante na política do Brasil e importante nessa eleição de 2024. O partido dele, PSD, levou a melhor aí, principalmente já nesse primeiro turno, teve bons resultados nesse primeiro turno. O partido que conseguiu o maior número de prefeituras, 878 no total, então teve um ótimo resultado. E Kassab deu uma entrevista ao jornal O Globo, falando um pouco dos planos dele e do partido para os próximos anos, para as próximas eleições. Ele disse, por exemplo, que para 2026 não há certeza, se o partido dele, o PSD, vai lançar um candidato ou não. Que hoje o candidato do próprio partido que eles teriam seria o governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas que não tem nada certo ainda. Isso porque Kassab, que atua diretamente com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, já disse em diversas ocasiões que o plano dele é o governador, é Tarcísio de Freitas. Então ele diz o seguinte: se Tarcísio decidir concorrer à presidência em 2026, eu vou sinalizar para o meu partido, o PSD, que a gente precisa apoiá-lo. Mas o que Kassab quer mesmo, na verdade, é que Tarcísio não concorra no ano que vem. Ele diz nessa entrevista que o ideal seria que Tarcísio tentasse a reeleição pelo estado de São Paulo para conseguir, então, fazer um governo aí de 8 anos. Ele acredita que Tarcísio conseguiria se reeleger. E aí, de acordo com ele, fazendo ali um governo robusto e mostrando resultados, ele chega muito mais preparado e com maiores chances ainda para uma disputa em 2030, Aí sim tentando a presidência da República. É isso que diz Kassab. Internamente, no Palácio dos Bandeirantes, se fala mesmo da preferência de Tarcísio de Freitas por tentar em 2026 uma eleição a governador, de novo, aqui do estado de São Paulo, e não a presidência. Mas claro que tudo isso depende do jogo político, de quem que o espectro aí à direita vai decidir colocar. Mas para Kassab, Tarcísio então precisa passar mais uma temporada no Palácio dos Bandeirantes antes de disputar a presidência. Ele diz que ele seria o candidato ideal para a presidência em 2030. E lembrou também, nessa entrevista ainda ao jornal O Globo, que em 2026 Tarcísio teria que enfrentar o presidente Lula. Kassab diz que é certo, é certeza que o presidente Lula vai voltar a concorrer, vai tentar a reeleição em 2026 e que um nome como o de Lula não pode ser desprezado, que é um desafio difícil, que seria, sim, uma grande aí batalha para Tarcísio. Então, sinaliza que o ideal seria que Tarcísio se preparasse para 2030. Ele diz ainda que Tarcísio é o grande vencedor dessa eleição em primeiro turno aqui na capital paulista, que conseguiu alavancar aí o nome de Ricardo Nunes, atual prefeito, para passar para o segundo turno e tentar a reeleição. Ele diz que a vitória, claro, também é de Ricardo Nunes, mas que tem aí grande papel de Tarcísio de Freitas, que já se coloca, então, como um político aí independente e que tem aí bons movimentos dentro do espectro. Lívia. Obrigada, Beatriz Manfredini. Até já já. Vamos ouvir Amanda Klein e o Beraldo. Amanda, para além do que disse Kassab, chamar a atenção uma situação, de Kassab para dizer o que foi dito, Ele está dizendo o que o chefe dele, na hierarquia política, deve fazer nos próximos anos. Isso mostra o tamanho da força e o tamanho do poder de Gilberto Kassab. Queria a análise sobre isso e se faz sentido o que ele disse. Lívia, o Tarcísio e o Kassab jogam juntos, eles estão fechados, não é nem questão de chefe político. O Kassab foi o assessor e conselheiro político de Tarcísio desde que ele decidiu disputar o governo de São Paulo e tem ficado ao lado dele. É um aliado importante. E se há um projeto que saiu vitorioso das urnas nesse primeiro ciclo, no primeiro turno das eleições municipais, é o projeto representado por Tarcísio e Kassab. Eles formaram uma dobradinha, e é uma dobradinha de centro-direita. Quando a gente olha para a direita e vê esse racha, a gente vai comentar mais tarde, mas com críticas do Silas Malafaia ao Bolsonaro, Pablo Marçal surgindo como novo fenômeno, essas figuras forjadas nas redes sociais que representam
uma direita mais histriônica, mais estridente, você tem de um outro lado uma centro-direita, o Tarcísio se movendo para o centro. E o teste do Ricardo Nunes nas urnas é um teste dessa direita que pode ser conservadora, assim, manter o conservadorismo, se aliar ao bolsonarismo, mas expandir, ampliar para o centro, uma coisa que o próprio Bolsonaro não conseguiu fazer, porque ele reteve ao seu lado, no máximo, partidos mais de direita, como republicanos e o PP. E o que o Tarcísio sinaliza? Não, a gente pode ampliar, envolver PSD, MDB, essa coalizão gigantesca que está em torno do Ricardo Nunes. É claro que isso, em 2026, será difícil, muito mais difícil se o adversário nas urnas for Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quando o Kassab fala agora que o Tarcísio não é candidato a presidente em 2026, a gente não pode escrever isso em pedra, porque o processo todo é muito dinâmico. Vai depender, se o Lula realmente vai concorrer eleição. 2, como estará a popularidade do governo e as condições econômicas em 2026. E 3, se a direita acha que realmente vai ter uma chance. O processo eleitoral agora, municipal, em 2024, mostra sim que o Brasil dobrou mais à direita e que a direita está se cacifando e se articulando cada vez mais para concorrer a uma eleição em 2026. É lógico que, como o próprio Kassab lembrou, o Lula está acima, é como se fosse uma figura suprapartidária. Ele é maior e está acima que a esquerda, por isso é um oponente tão perigoso. Pois é, a relação do Gilberto Kassab com o Tarcísio de Freitas, na verdade, há uma hierarquia governamental. Não é um governador de Estado, um secretário, uma pessoa importante ali no governo, mas há essa hierarquia. Do ponto de vista político, Kassab é um professor, está nesse jogo há muito tempo, conseguiu uma vitória extremamente importante como líder, presidente de um partido que ele próprio criou, que é o PSD, e agora está fortalecido nesse jogo político. As palavras dele, na minha leitura, têm muito mais a ver com uma expectativa, uma esperança, um desejo, do que efetivamente uma capacidade de antecipar o futuro. A gente precisa enxergar o cenário, por exemplo, em relação à esquerda, com o fato de que Guilherme Boulos terá dificuldade em vencer a eleição em São Paulo. Se sair derrotado, ele perde as credenciais que teria para ser o substituto de Lula depois de ter sido eleito deputado federal com mais de 1 milhão de votos em São Paulo. E aí Lula segue sendo esse líder isolado, sozinho, na esquerda brasileira. E tudo indica que ele vai buscar uma reeleição. Entretanto, o tempo está contra ele. Lula, em 2026, estará disputando para um cargo que ele, ao fim do mandato, já terá passado dos 85 anos. Será que é essa mensagem que o Brasil vai querer comprar de um Brasil novo, dinâmico? Acho que Lula terá dificuldade nesse cenário. De outro lado, Gilberto Kassab não quer que Tarcísio de Freitas se lance candidato porque ele quer construir a sua própria candidatura ao governo do Estado em 2030. Então, para ele, é conveniente que Tarcísio fique no governo do Estado mais 4 anos. Agora, como disse Amanda, o que vai dizer o desenho exato das eleições de 2026 será o tempo e as circunstâncias. Esse tempo está longe de chegar. Ainda existe aí muito tempo e muita coisa vai acontecer. Só faço uma ressalva. Eu não acho que PP e republicanos são partidos à direita. Não são, eles são partidos de centro. Inclusive, estão participando do governo Lula. Eles estão em todo lugar, como o Centrão sempre está em todo lugar. O que vai prevalecer, no caso de Tarcísio de Freitas candidato, é a sua condição de liderança para um eleitorado que não enxerga um caminho para o Brasil no rumo que está. E aí ele terá chance de se viabilizar.